quero chamar a atenção de todas as pessoas e quero convocar para participar daquilo que a gente sempre faz, a gente sempre grava, a gente sempre comenta coisas importantes. Então eu quero chamar e convocar a todos para prestar atenção e aprender junto aquilo que é a palavra da sabedoria. Porque cada um tem o seu talento. Existe dons materiais e dons espirituais, né? Existem os dons materiais e existem os dons espirituais, né? Existe o material e existe o espiritual. E eu quero aproveitar e citar o Salmo do rei Davi. Né? É difícil ter reis, governos, né? Autoridades como Davi, né? O rei Davi, o rei Salomão e outros reis, né? Que fizeram e agiram com sabedoria. Né? Embora o rei Davi foi um homem de guerra, né? O rei Davi, ele lutou em guerra, ele entrava no meio da guerra, que naquela época as guerras eram feitas com espada, e o rei Davi pegava a espada e entrava no meio da guerra, entrava e lutava mesmo com a espada, né? Então era um rei que ele lutou no meio da guerra também, né? Já o rei Salomão não foi tão assim envolvido com guerra, mas o rei Davi, sim, ele foi envolvido com guerra, enfrentou guerra, venceu guerras, né? Usando a espada. E já o seu filho, né, o rei Salomão, já não tinha tanto envolvimento com guerra, né? E a gente vê, e as pessoas ficam assustadas com guerra, né? Guerra sempre existiu, desde o começo do mundo, né? Desde o começo do mundo. Quando havia rebeldia entre as nações, sempre tinha uma nação que entrava contra aquela nação rebelde e derrubava o orgulho daquela nação, né? Até mesmo Israel, né? Israel, eles entrou o orgulho, muitas vezes Israel ele começou a entrar em caminho errado, né? E depois aconteceu aquilo, né? Que o rei da Babilônia levou, né? O povo de Israel cativo, né? Eles ficaram cativos, né? Por muitos anos, né? E assim as nações que se achava que era toda poderosa, muitas vezes fazendo mal, né, pisando nos pobres, pisando nos oprimidos, alguma nação se levantava e derrubava aquele orgulho, né? Hoje é assim também, né? Quando as nações se acham que é toda poderosa, muitas vezes uma nação se levanta e humilha, né, o orgulho daquelas nações, né? E a gente vê que o rei Davi, ele deixou, né, no seu salmo, né, e ele deixou algumas palavras que eu vou mencionar que serve para todos os sentidos, né? Vamos ver o que o rei Davi deixou e que as pessoas não seguem. Muitas pessoas que hoje nós vivemos nos dias em que pessoas que se dizem de boa vontade, que se dizem de bem, que se dizem até de direita, né? Dizem até de direita, estão muitas vezes
cedendo, né, ao inimigo, cedendo aos retrocessos, né? A gente vê as confusões que existem por aí, né? As leis, né, que querem ponhar e que muitas vezes as pessoas que se dizem de direita ou pessoas conservadoras, eles acabam cedendo muitas vezes às coisas do mal, né? Vamos ver aqui que Davi disse: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se dete no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim com os ímpios, mas eles são como moinhas que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Então está aí, né? O exemplo do rei Davi. É um exemplo muito bom para todos nós, para as pessoas de todas as idades, né? Bem-aventurado o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios. Quantos conselhos de ímpio que existe hoje, né? Conselhos malignos. Não somente conselhos, né, dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que escarnece de Deus, escarnece do ser humano, né? Quanta gente que já se escarneceu, né? Que deu ouvido ao conselho do ímpio, do ateu, daquele que segue o mau caminho e foi para baixo, né? Não prosperou, né? Quanta gente que brincou, né? Também escarneceu, quis zombar, né? Daquele que fez a terra, o céu, o mar, a criação do universo, né? Os animais, os vegetais, os seres humanos, que zombou, né? Que zombar do próprio Criador e ele não prosperou, né? Ele foi humilhado, né? Quanta gente que ouve conselho dos ímpios, né? E muitas vezes alguém fala assim: olha, eu tenho uma proposta boa para você, né? Que você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico. Aí a pessoa pergunta: mas que proposta é essa? Ah, é vender entorpecente, é vender uma droga aí que gera muito dinheiro, né? Essa droga, esse entorpecente, né? Isso gera dinheiro. Muita gente ficou rico, milionário, comprou casa, carros, apartamentos. A gente vê que o Pablo Escobar, né, lá na Colômbia, ele conseguiu, né, ficar rico, né? Ele ficou milionário usando entorpecente, drogas, né, ilícita, droga que não é liberada, né? Ele ficou rico, né? E ele tinha tanta influência que as pessoas tinham medo do Pablo Escobar, né? O Pablo Escobar, ele fazia as pessoas calar a boca. Aquele que falasse contra ele mandava, né, executar, mandava exterminar aquela pessoa, né? Ele dava ordem para que fosse eliminado aquela pessoa, né?
E o Pablo Escobar, ele se achou tão exaltado, tão orgulhoso, que ele disse, certa vez, ele disse: às vezes eu me sinto um Deus, porque eu faço tudo, e eu consigo tudo, e eu calo a boca das pessoas, né? Ele era assim. E ele disse que às vezes ele se sentia como Deus, né? Mas o que aconteceu, eu já contei, né, em outras palestras, que ele acabou sendo eliminado, né? Ele com todo aquele dinheiro, né? Ele chegou a construir, né, até a sua prisão, né? Ele foi preso, né? Ele ajudou a construir sua prisão, né? As mansões que ele fazia, né? Mas um dia ele tentou fugir das autoridades, né? Das polícias. Aí ele foi alvejado com um tiro. Com 40 anos, ele perdeu a vida. Então, ele se sentia um Deus. E o que aconteceu com ele? Ele terminou a sua vida e não levou nada. Não levou nada. Ele deixou tudo para os outros. Ele era rico, se sentia como Deus, porque ele dava ordem, ele calava as pessoas, né? Quanta gente hoje quer calar a boca das pessoas? Quanta gente hoje que se acha poderoso, né? Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Olha, eu tenho uma proposta boa, trabalhar, ter carteira registrada, trabalhar, ter emprego, trabalhar para os outros, larga a mão disso. Isso é besteira. Eu tenho uma proposta boa, você vai ganhar muito dinheiro. É assim que acontece, né? Ou às vezes a pessoa fala: não, eu já ganho tudo do governo. Eu ganho tudo, eu tenho auxílio do governo, eu tenho vários auxílios. Eu não preciso trabalhar. Para que eu trabalhar? Eu já ganho do governo, eu não preciso trabalhar. Mas isso daí não é o bom caminho, né? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se dete no caminho dos pecadores. O que é o pecador? Pessoas que fazem mal, pessoas que enganam os outros, pessoas que armam golpes, ciladas, se chama pecadores, né? É claro que muitos não consideram pecador, né? Por exemplo, pessoas que ateu, eles não acreditam, né, nem no pecado. Pessoas que se dizem que é comunista, ele acha que para ele não tem pecado. Pessoas que se dizem da ideologias, né, aquelas ideologia comunista, nazista, ideologia radicais, para ele não é pecado, né? Ele acha que não tem pecado. Não, pecado é a gente violar os direitos dos outros, é a gente oprimir os pobres, né? Então não existe, né? Quem muito diz é o seguinte: não, eu vou tirar milhões e milhões de pobres da pobreza. E eu até hoje eu não vi ninguém tirar os pobres da pobreza, né? Pelo contrário, a gente vê muita gente caindo na pobreza, muita gente é, morando nas ruas, né? Indo para as ruas, dormir nas ruas, moradores de rua. Então não existe, né, esse negócio que é o pai dos pobres, como eu sempre falo, salvador da pátria, dono do pedaço, né? Convites de ofertas que a pessoa vai ganhar dinheiro no instantaneamente, vai ficar rico. Não existe isso daí. Se não houver trabalho,
porque a gente vê que na Bíblia diz que a pessoa não pode viver só ocioso, ele tem que trabalhar, de um jeito ou do outro ele tem que trabalhar. Embora que existem os benefícios, por exemplo, os aposentados, né, que eles têm os seus direitos, mas mesmo assim as pessoas de idade não podem ficar sem movimentar o corpo. Ele precisa movimentar o corpo, ele precisa caminhar, né? Mesmo que ele não trabalha. Então essas ofertas que não precisa trabalhar, que não precisa fazer nada, isso é uma enganação. Então andar segundo o conselho dos ímpios e nas rodas do escarnecedor, escarnecedor é aquele que escarnece do Criador, aquele que zomba dos pobres. Quanta gente que está zombando dos pobres, né? Explorando os pobres, né? Enganando os pobres, né? Mas meditar na lei do Senhor, dia e noite, né? Aquele que faz as coisas, que não fica desanimado. Quanta gente que é desanimado? Ah, eu tenho a dor na coluna. Ah, eu não aguento mais, eu vou ter que se aposentar. Ah, eu preciso se encostar, que não tem jeito. E quanta gente que vive chorando, não é um só, não. Eu já ouvi há muitos anos atrás gente chorando, né? Ah, meu joelho dói, não tem mais jeito. E já tomei remédio, eu já fiz de tudo. Olha, eu tenho alguém diz assim, eu tenho uma farmácia em casa, mas não resolve meu problema. Mas existe sim, existe um caminho, né? Se você, se eu, se o jovem, se a criança, se o estudante, se o aposentado, o idoso, se o casal que casou, caso novo, que casou há pouco tempo, ou aqueles que já é casado há muito, já faz muitos anos, não importa, né? Se medita na lei do Senhor, se não anda no conselho dos ímpios, porque se andar no conselho dos ímpios, vai querer vender entorpecente, vender droga, vender coisa ilícita, aí não vai resolver, né? É ouvir o conselho dos escarnecedores, não vai resolver, porque aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos incrédulos, dos descrentes, né? Daqueles que fazem leis injustas, né? A gente vê cada lei absurda aí que querem fazer, né? É um absurdo, né? Leis para calar a boca das pessoas, lei para dividir, lei para fazer divisão entre o homem e a mulher, né? E quantas leis tolas que tem por aí, né? Mas o rei Davi disse: aquele que não anda no conselho dos ímpios e medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto ao ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo e as folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Você, né, as pessoas que estão aí, eu tenho que operar da coluna. Outro diz aí, eu já fiz várias cirurgias. Não, isso é verdade, eu não estou inventando, não. Tem pessoas que fez várias cirurgias. Aí eu fiz no braço, eu fiz no outro. Eu já fiz várias cirurgias, mas até hoje eu tô com problema. Procura pensar positivo, né? Procura pensar que pode realizar os sonhos, né? Eu já vi, né, jovem que estudou na faculdade e se formou na faculdade vendendo salgadinho, vendendo, inventando alguma coisa, né, para vender. E esse jovem foi, lutou e conseguiu estudar, né? Estudar, né? Como vários depoimentos, pessoas que trabalharam em
vendendo as coisas, fazendo pudim, né? Pudim caseiro também. Então, são pessoas que não se entregam, né? Pessoas que não se entregam e vai à luta, né? E consegue, né? Por quê? Porque é como uma árvore. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá o fruto no tempo certo, né? E sempre renova as suas folhas, tudo quanto fizer prosperará. Tem gente que tem uma dificuldade, por exemplo, quando se fala em mudar o estilo de vida, ele não quer, ele acha difícil mudar o estilo de vida para ter uma saúde melhor, né? Ele tem dificuldade, né? Porque ele acha difícil mudar a alimentação, ele acha difícil deixar de, por exemplo, de comer lanche, abandonar as bebidas cheias de açúcar, abandonar, por exemplo, o sal refinado, né? Não só o sal refinado, o açúcar, né? O açúcar refinado também, né? Moderar mais. Ele acha difícil, mas não é difícil, nada é difícil. Nós temos sim meios de conseguir fazer o melhor para a nossa saúde, com certeza. Então as pessoas ficam reclamando, eu tomo um remédio de pressão, e eu preciso emagrecer, mas só que eu não tenho controle na hora da alimentação. Mas é possível sim as pessoas emagrecer sem passar fome. Hoje é diferente, não precisa as pessoas passar fome para emagrecer. Não precisa, não precisa. É só comer alimentos que não seja muita massa, né? Evitar comer muitas massas, né? Pessoas podem perder barriga, né? O problema de as pessoas ter a barriga muito grande, isso daí é pessoas que tomam, por exemplo, muita cerveja, ele vai ter sim uma barriga, vai criar barriga. Barriga, por exemplo, ela vai crescer mais. Por quê? Porque a cerveja leva a pessoa a crescer a barriga e ter a barriga mais arredondada, né? E ter uma barriga mais arredondada, crescer mais a barriga, né? Por quê? Porque a cerveja, ela leva isso daí. Então, eu já tenho falado, eu continuo tocando nessa tecla. Então, as pessoas têm que mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Se as pessoas mudar a alimentação, as pessoas, por exemplo, a pessoa que mora no sítio, eu sempre estou memorizando sobre sítio. O sítio, as pessoas podem ter uma horta boa, pode ter de tudo, né? Tudo que é legume, hortaliça, verduras. E ele pode se alimentar com aquelas hortaliças, né? Que são variedades, né? Tem as folhas, né? Que são os legumes chamados folhas, e tem também os frutos da terra, como cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela, né? E assim por diante, né? E tem vários. As pessoas nem precisam comprar se ele tem uma horta boa. Não é só. Pessoas que têm, por exemplo, uma chácara. E até mesmo, dependendo do lugar que a pessoa tem, se ele mora numa casa e tem um lugar para plantar, né, fazer uma horta, ele pode também, né? Agora, se as pessoas ele tem um lugar para plantar no seu quintal, mas ele quer fazer, por exemplo, o tipo de uma farmácia verde só para plantar alecrim, tomilho, só plantar
manjericão, alecrim e outras coisas, boldo, hortelã, aí já é diferente, porque aí não tem como misturar, né? Se você misturar, por exemplo, as verduras junto com plantas medicinais, aí já fica meio complicado, né? Tem que aderir uma das coisas, ou fazer a horta, ou então ter a sua farmácia verde, que são os chá, né? Que as pessoas podem usar. Então, pode emagrecer sem passar fome e perder peso, pode. Então, não é para as pessoas viver reclamando. Ai, eu tenho dor na coluna, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Existem tratamentos naturais hoje. Então, as pessoas podem consultar até um terapeuta, né? Existe terapeuta ortomolecular, existe terapeuta que entende, né? Que vai orientar sobre a alimentação, né? Tem que usar, por exemplo, para manter a coluna e para fortalecer a coluna, é preciso usar gergelim também, que é muito importante, né? Pode usar, por exemplo, a semente de abóbora também. Pode usar vários tipos de grãos, né? Então, é possível a pessoa emagrecer, sim, sem passar fome. Mesmo trabalhando, ele pode emagrecer, mas ele não pode ficar sem comer. Se ele trabalha, ele não pode ficar sem comer. Ele tem que comer, sim, desde que ele evite, né, muita massa, né? Mas ele tem que se alimentar, não tem jeito, né? Então tem que ter um equilíbrio, tem que usar alimentos, mudar o estilo de vida, deixar as bebidas cheias de açúcar, deixar o açúcar, né? E procurar ter uma alimentação de qualidade, né? Só comendo grãos, menos, desde que seja alimento que não seja industrializado, como bolacha recheada, esses, por exemplo, esses bolo recheado, né? Industrializado, que é feito na fábrica. Então isso engorda muito as pessoas, né? Esses lanches, né? Feito de salsicha, de embutidos, né? Salsicha, salame, mortandela, tudo isso daí tem que abandonar, né? E aí, com certeza, até a pressão vai normalizar, né? Vai normalizar, com certeza, né? Então, alimentação balanceada, comer mais proteína, que é muito importante. Um dos pilares para emagrecer, né? E sem passar fome é o consumo adequado de proteína, que quer dizer é nutriente fundamental para aumentar a sensação de saciedade, né? Fazer com que as pessoas fiquem satisfeito por mais tempo após as refeições, né? Refeições, né? Então, as proteínas, ela é muito importante, sim, com certeza, né? As proteínas estão, por exemplo, as pessoas podem comer carne magra, podem comer de manhã ovos de galinha caipira, que é bom, é rico em proteína. O peixe, a sardinha, ela é mais barato, é muito importante. As leguminosas, né? Os feijões, lentilhas, o feijão preto também tem vários minerais, o tofu, o iogurte grego, né? Então existem várias maneiras de as pessoas emagrecer sem passar fome, né? Então tem que entender que as pessoas podem emagrecer sem passar fome, comendo coisas com fibra, fazendo aquele suco de folha
de couve, né? Com beterraba, suco de couve com laranja. Pode fazer diversidade de sucos também. Tanto se alimentar como também tomar suco, né? Então é isso daí, né? Os alimentos ricos em fibra, né? Como fruta, vegetais, grão, integrais, leguminosas, né? Fazer um cardápio diferente. Não é pegar e comer marmitex, né? Mandar trazer marmita dos restaurantes. Não, tem que comer sua alimentação adequada. Cada pessoa ele tem que fazer sua alimentação, porque muitas vezes os restaurantes, aonde vende as coisas, muitas vezes não vem conforme as necessidades das pessoas. E também, quanto ao controle, né, da pressão, é só usar o sal integral e não cometer excesso também. Não é porque o sal é integral que tem que ponhar muito sal, mas também as pessoas também não podem se alimentar sem sal. Porque nós precisamos também do cloreto de sódio, a gente precisa também. Só que o sal integral ele é mais equilibrado, mas as pessoas não podem tirar tudo o sal. Se tirar o sal também, as pessoas podem ir a óbito, né? Pode ir a óbito também, porque as pessoas precisam do sal, né? Então, tem que ter de tudo, né? Precisa de tudo. A gente precisa do açúcar mais moderado, né? Precisa do sal mais moderado, né? Salada rica em folhas, tudo isso é importante, né? Então é muito simples. O carboidrato simples, presente em alimento como doce, por exemplo, refrigerante, pães brancos, massas refinadas. Então, são rapidamente digeridos pelo corpo, o que faz com que a fome retorne mais rápido, né? Mas para emagrecer sem passar fome, é ideal resumir, ou seja, reduzir, né, o consumo desses alimentos que são carboidrato, né? E procurar alimentar com alimentos que não têm, né, muito carboidratos, né? Pode se alimentar com alimentos ricos em gorduras boas, como por exemplo abacate, azeite de oliveira, castanhas, nozes, peixes, salmão, sardinha, né? Então isso é muito importante, né? Pode usar, né? Embora que as castanhas, as nozes, é claro, né? Elas são o preço está lá em cima, né? A gente sabe que o preço está lá em cima, né? Mas pode fazer um equilíbrio na alimentação, ter uma alimentação correta, né? Que vai ajudar as pessoas com certeza, né? Então está aí, pare de reclamar, né? Pare de ficar aí muitas vezes só pensando negativo, né? Pare de ficar pensando que já está velho, que não tem mais jeito, que a sua vida já acabou, que não adianta mais pensar em nada, que agora só tem que esperar só o fim da vida. Pare de pensar essas coisas. Pense positivo. E lembre, né, do rei Davi que disse que bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, do negativista, que não anda no conselho do maldoso, né, do incrédulo, né, o conselho do descrente, o conselho daquele que não quer fazer nada, mas pensar positivo e nem ficar na roda dos escarnecedores. A pessoa que fica na roda do escarnecedor, ele vai pensar igual aos outros. Ah, não adianta, né? Não adianta, eu já estou velho mesmo, para quê? Vou fazer o que na vida? Ah, morrer não leva a nada.
Morrer, a gente não leva nada. Então, para quê? Para que eu ter as coisas? Para que eu pensar e sonhar? Sonhar para quê? Então, é assim, né? É o sistema maligno, o sistema que quer destruir a humanidade existe desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo. A gente vê que o Criador, ele fez o Jardim do Éden, e ali tinha um chamado serpente, né? E não foi a serpente que ela quis enganar os seres humanos, né? Desde o começo do mundo existe o sistema maligno que quer destruir, né? Eu podia falar mais coisa, mas eu já falei na palestra passada, né? Sobre leis, né? Sobre muitas vezes a escravidão que quer voltar, né? A escravidão desse sistema maligno que é o sistema da antiga serpente. Não, trabalhar para quê? Já recebo tudo do governo, o governo me ajuda. Não adianta, eu sou novo, mas não adianta trabalhar. É o sistema maligno. Olha, eu tenho uma proposta boa, você vai ganhar dinheiro e vai ser rapidinho, você vai ficar rico. Repito, não existe milagre para ficar rico. Ninguém fica rico de uma hora para outra. Ninguém consegue realizar um sonho de uma hora para outra. Não existe. Não existe isso daí. Isso daí é conversa. Se não tiver trabalho, se não trabalhar com a mente, não é só com a mão. Tem que trabalhar com o pensamento também. Não, eu vou trabalhar, eu vou investir eu tenho um dinheiro guardado lá, eu vou investir em ações. Aí eu vou abrir uma empresa, né, de produtos naturais, vender coisas mais naturais, menos industrializado, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou abrir uma lojinha, eu vou vender alguma coisa, né? É o caso, né, de muita gente que pagou faculdade vendendo tortinha, né? Torta, né? Vendendo torta, outro vendendo pudim de pote, né? Pudim de pote, vendendo também, né? E conseguiu fazer as coisas, né? E a gente, para emagrecer, tem que se hidratar, não esquecer de hidratar. Tem gente que trabalha, não hidrata, né? Hoje a gente vê que tem muita gente que não se hidrata. Hidratar ao longo do dia, sempre beber água, né? Beber antes das refeições, né? Não beber junto com as refeições, né? Então tem que tomar esses devido cuidado. O ovo é muito importante. Mude o seu estilo de vida e comece a comer ovo. Ovo cozido, pode ser omelete, pode colocar aveia no meio, pode ser cozido, pode ser também frito também, né? Cozido ou frito. Aveia, coloque aveia, leguminose, né? Procure mudar o seu estilo de vida e com certeza as pessoas emagrecem sim. Nada é impossível. Não existe o impossível. O impossível pode se tornar possível. Mas para isso, não pode ser incrédulo. Se for incrédulo, não vai acreditar. É que nem o negócio das plantas. Tem gente que duvida das plantas, que as plantas ela serve para aliviar o sofrimento, né, da humanidade. Tem gente que duvida. Mas será que vale mesmo esse chá? Será que tomar esse chá vai resolver o problema? Resolve. É que não a mulher. A mulher falou: olha, eu tenho dor na coluna e dói, meu joelho dói. Aí eu falei assim: eu vou dar uma dica para é, a vossa pessoa. Eu vou dar uma dica. Você tem que usar, né, uma farinha rica em minerais,
integrais, cálcio, magnésio, zinco. Aí você vai usar isso daí na hora do almoço, na hora da janta. Você vai usar uma colher de sopa, aí você vai ponhar na hora do almoço e do jantar, uma colher ou duas colheres todos os dias. E eu tenho certeza que você, né, vai melhorar. Não vai ser um passe de mágica. Que as pessoas querem as coisas na hora. Não, a dor tem que sumir na hora. Todo mundo quer isso, mas não é assim. Você usa aí duas, uma, duas colheres de farinha, por exemplo, pode ser a farinha de semente de abóbora, pode ser a farinha de gergelim. Misturou na sua alimentação e faz isso sempre. Faz isso sempre. O que vai acontecer? Daqui um pouco as dores vão diminuindo. Daqui um pouco não tem mais dor, né? Com o decorrer do tempo, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí vai. Daqui um pouco não tem mais dor. Isso daí acontece. O Criador ele deixou. Cada semente ele tem os minerais. Isso daí, se a gente duvidar que o Criador pôs os princípios medicinais na planta, a gente está duvidando do Criador, né? Puxa vida, né? A gente não acredita que o Criador pôs uns benefícios, os princípios ativos na planta para amenizar dor, né? Para os minerais, né? Se a gente duvidar, a gente é como um ateu, é um incrédulo, é um Tomé da vida, né? Até a Bíblia diz que Tomé, né? Tomé era aquele que duvidou, né? Então, quantos Tomé tem aí que duvida, né? Ah, mas o chá aí não vale nada, não. Não gosto de chá, não. Chá não vale nada. Então, então tem muita gente assim. Qual a melhor? Vamos ver se sobre a creatina. Vamos ver sobre a creatina para idosos. O idoso pode tomar creatina? É a creatina. Vamos ver o que é a creatina. É um composto natural encontrado nos músculos e no cérebro. É no nosso corpo, né, no músculo e no cérebro, que é produzido pelo fígado. É o fígado que produz a creatina, né? É produzido no fígado, rim e pâncreas. E ela também pode ser obtida através de alimentação, especialmente em carnes vermelhas. A carne vermelha tem creatina, né? Peixes, né? Ou suplementado, né? No corpo, a creatina desempenha um papel essencial na produção de energia durante as atividades de curta duração e alta densidade, sendo amplamente utilizado para melhorar o desempenho atlético. Para os idosos, a suplementação de creatina ganhou popularidade devido aos seus benefícios na prevenção da sarcopenia e na melhoria da função cognitiva. Sarcopenia é a fraqueza que as pessoas perdem a força, não consegue levantar o braço, não consegue mais andar. Isso daí significa que perdeu a força, né, muscular, né? É sarcopenia. Então vamos ver o benefício da creatina. A creatina ela tem também em pó, né? A perda da massa muscular, que é a sarcopenia, é um problema comum com o envelhecimento, conhecido como sarcopenia. E a creatina ajuda a combater esse processo.
Então não fique reclamando aí, ou deitando no, ou deita numa rede aí, fica só reclamando. Ah, não tem jeito. Eu tô velho, não tem jeito. Minha vida vai de mal a pior. Não adianta. Não é assim? Tem gente assim, tem, existe gente assim. Não é que a gente está inventando, não. Tem gente que é assim mesmo. Para mim não tem mais jeito, não. Acabou, para mim acabou. Então são pessoas que é incrédulo, descrente, tomé, né? Os tomé, né? Não acredita em nada. Ah, um chá para quê? Não vale nada. Ah, semente de abóbora? Eu comer semente de abóbora? Que é isso? De maneira nenhuma, isso não vale nada. Eu vou tomar meu uísque. Isso sim, vou tomar minha bebida, né? Não é verdade? Tem, eu já escutei, eu escuto tudo que eu estou falando aqui, eu já escutei. Eu escutei isso daí. Então, a creatina aumenta, né, a retenção do fosfocreatina nos músculos, né? Melhora a capacidade de treinamento, melhora a função cognitiva, né? Melhora a memória, o raciocínio, né? Lógico. Pessoas que esquecem muito, é muito bom a creatina, né? Proteção contra o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Então, isso é muito importante. A prevenção das quedas, né? A creatina contribui para aumentar a força muscular e o equilíbrio, né? Das pessoas, né? São fatores essenciais para reduzir o risco de cair, né? Que as pessoas fracas, ela pode cair, né? Então, qual a melhor creatina? A creatina, pessoas, crianças não precisa tomar, não é recomendado para crianças e até os 18 anos não precisa tomar a creatina, né? Principalmente essa creatina que é vendido, creatina em pó, né? Não precisa, não. Agora, depois dos 18 anos, né? Pessoas de idade pode suplementar com creatina. Para o idoso, tem que ser a creatina monoidratada. Vou repetir: creatina monoidratada. Ela é eficiência comprovada cientificamente. Ela tem baixo custo em relação às outras variedades, o preço é mais em conta. Segurança e tolerância amplamente estudado, já foi pesquisado, né? Então, 3 melhores creatina para as pessoas da terceira idade. Vamos ver, né? Tem várias marcas de creatina, né? Tem várias marcas, né? Tem vamos ver aqui que tem várias marcas, né? De creatina, né? Que, por exemplo, é muito importante. A Dark Lab, né? Dark Lab, será que eu estou falando certo? Creatina monoinsaturada, alta pureza, 98%, rápida absorção, versátil, os benefícios para os idosos, prevenção muscular, mais energia, mais força. Formato põe em cápsula, pode tomar em cápsula, né? As pessoas, o idoso pode tomar até 300 gramas, né? Acho que é 300 gramas, né? E tem também a creatina integral médica, que é monoidratada também, excelente custo-benefício, alta absorção, né, pelo organismo. Os benefícios para o idoso mantém força muscular
e previne quedas, né? Tem em cápsula. Tem também a creatina maxi titânio, que é monoidratada também, que é bom, né? Crianças não é recomendado. Crianças não pode usar de maneira nenhuma. Adolescente não é para usar, a não ser a creatina que tem, por exemplo, na carne vermelha, que é natural. A criança pode comer, mas é a creatina natural dos alimentos, né? Os diferenciais, né? Rápida absorção, né, pelo organismo, eficácia comprovada, aumenta a força e melhora a mobilidade e a vitalidade, né? Então, a creatina monoidratada, que é a Dark Lab, né? Então, é importante para os idosos, né? Ela é uma creatina monoidratada e pura. Sua formulação garante alta absorção pelo organismo, uma eficácia, maximizando os ganhos de força e energia, né? Pessoas que estão muito fraco, né? Pode tomar, mas também tomar a medida certa, não pode ser em exagero, né? Que faz mal também, né? Então, é para preservar massa muscular e aquela marca Integral Médica, né? Que é a creatina monoidratada, 100% também, né? E assim tem várias, né? Creatina monoidratada em pó, que é a Max Titânio, que eu já falei, estou repetindo, né? Eu não estou ganhando nada para fazer, não estou ganhando nada dessas empresas, apenas é, explicando para as pessoas, né? E como tomar a creatina? Pessoas que precisam tomar a dose recomendada para as pessoas idosas, né? Que é acima, né, de 18 anos, né? Não, 18 anos para baixo não é recomendado, a não ser que as pessoas façam exercício, né? Que tenha os seus 18 anos ou menos e que faça muito exercício, aí tem que consultar, né, um profissional da saúde para tomar, né, usar, né, a creatina, porque nesse sentido aí, se eles fazem exercício, talvez pode até, principalmente os atletas, né? Então tem que consultar um profissional, né? E a dose para idoso não pode ultrapassar também, né? É 3 a 5 gramas por dia. O idoso, né? Pode ser pessoa de 40 anos, pessoas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, pessoas que faz muita força, né? Pessoas que se acha que está acabado, que não aguenta mais nada, que acha que está muito fraco, pode tomar a creatina, que a creatina ela fortalece os músculos. Ela vai dar uma mudança, sim, a pessoa vai ter uma melhora, mas não vai ser um passe mágico, não vai ser. Isso daí vai ser, vai demorar, vai usando todo dia até, né, até se sentir, né, mais força, melhorar a sua força, não é na hora, né? Esse suplemento, eles não faz ação, né? Não é como as pessoas que chegam lá no hospital, né? Tá lá com um problema de pressão ou infarto, então eles, né, dá um medicamento, já logo já resolve. Não é assim, não, é diferente. Embora que nesse sentido o hospital ele faz um atendimento urgente muito bom, só que para tratar a doença, nem sempre os hospitais, nem sempre a medicina, né, do hospital, nem sempre ele faz um tratamento que deve ser feito, né?
porque lá eles dão mais medicamento, mas as vitaminas que muitas vezes precisam, as pessoas precisam de mais vitamina, mas muitas vezes eles tomam só medicamento, né? E às vezes alguns medicamentos dão efeitos colaterais também, né? Então tem que tomar de 3 a 5 gramas, não pode passar do limite, né? Que faz mal também, né? A diferença do veneno e do remédio ou da vitamina é a dose, né? Passou de 30 a 5, 30 não, 3 a 5 gramas, aí o que vai acontecer? Vai virar veneno, né? Vai fazer mal para o corpo, para o organismo, até o chá, né? Até o chá, se tomar muito chá em exagero, vai dar problema, né? O melhor horário para tomar a creatina após o treino de resistência. Quem faz o treino, né? Vai na academia ou junto com as refeições, pode tomar junto com as refeições. Agora, os efeitos colaterais da creatina, né? Pode ser desconforto gastrointestinal, né? Problema gastrointestinal, ganho temporal de peso devido à retenção de água. A creatina também ela ganha peso, né? Se as pessoas não se movimentar. Agora, a creatina, as pessoas podem aproveitar a creatina, embora os alimentos tenham pouca creatina. Os alimentos ricos em creatina é carne vermelha, estou repetindo, é peixes como salmão, atum, tem creatina, né? Mas muitas vezes as pessoas perdem a força, não tem força física, perda de massa muscular, então só comer carne vermelha e peixe, salmão e atum, às vezes não vai resolver. Então tem que se suplementar com creatina, né? Suplementar com creatina e não ficar só parado, né? Tem que fazer uma caminhada, sempre fazer caminhada, né? Porque aí vai ter o efeito positivo, né? Creatina para o idoso, ela é segura, sim, ela é segura para o idoso, sim, desde que não use medida em excesso, né? Ela pode, sim, desde que é acompanhado, né, por um profissional de saúde ou um terapeuta, uma pessoa que entende, né? Pessoas com doença, por exemplo, renal, é uma doença grave, pré-existente, deve evitar suplementação sem orientação. Pessoas que têm problema renal, né? Fale com o seu terapeuta, o seu nutricionista, né? Fale com ele, né? Se ele tem problema, precisa tomar cuidado, não pode usar em excesso, né? E quem não faz atividade física, vamos ver se pode tomar creatina. Sim, pois o benefício cognitivo é de prevenção da sarcopenia, que é a perda da força, né? Sarcopenia, estou repetindo, é a perda da força, é a perda da massa muscular, né? Não depende exclusivamente de exercício, né? Então, qual é a melhor marca para usar os idosos? Eu já falei sobre a creatina, né? Que é bom para os idosos, tem que ser aquela que tem pureza, que é seguro, não faz mal para o idoso, né? Eu já disse que tem a creatina da a Dark Lab, né? Pura, segura e testada, ideal para alta absorção. Eu já falei que a creatina integral médica também, que altamente ela é recomendada por especialistas com mais de 40 anos
de mercado também, né? E a creatina Marx Titânio, né? Marca nacional com excelente custo-benefício, né? E qualidade reconhecida, né? Então, aí, a creatina que o idoso pode tomar, né? Idoso deve optar pela creatina monoidratada, né? É monoidratada, não é para esquecer isso daí, né? A forma mais estudada e segura, né? Que é importante, né? Foi comprovado, né? E que aumenta a força muscular, né? Então, tudo isso, né? E qual a creatina para quem tem mais de 60 anos? É a creatina monoidratada. Então está aí, né? E fica aí essas dicas. E pare de dizer que já é velho. Não importa se a pessoa que está ouvindo, está me ouvindo, tem 40 anos, não é para desanimar. Não precisa esconder a idade também, né? Tem 40 anos, tem 50 anos. Ah, eu tenho 60 anos, eu estou na beira da cova. Ah, eu tenho 40 anos, eu não tenho prazer em viver. Se não tem prazer em viver, mude o seu estilo de vida, mude o seu modo de pensar. Você pensava negativo, se sentia uma solidão, um vazio na tua alma. Comece a acreditar naquilo que o rei Davi disse, né? O rei Davi disse, né? O rei Davi era um homem de guerra, mas ele acreditava, ele tinha fé, e ele até disse, né, no seu salmo, né? Que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Um homem de guerra falando isso daí. É coisa incrível, é até importante, né? Que eu dou valor. Um homem de guerra acreditando, sendo que tem muita gente que quer zombar do Criador, né? Tem gente que zombou do Criador, né? E foi para a campa fria, né? Que nem aquele caso, né? Que eu já falei e não vou falar, né? De certo político, né? Que ganhou, né? Mas ele não subiu a rampa, né? Do palácio, né? Por quê? Porque ele disse que nem Deus ia tirar a presidência dele. E outros que falou besteira, né? Tem uns cantor aí que falou que eles era mais famoso, né? Era mais famoso do que o Messias, né? Era mais famoso e que ele era muito importante, né? Então, as pessoas zombar do Criador, aí não vai em lugar nenhum. A gente tem que falar. A gente tem que aproveitar a liberdade e falar, né? Isso é importante, né? A liberdade, né? Não é ficar inventando lei para dividir o homem, a mulher, para dividir as classes, para dividir, né, contra o, como é que é? O opressor, o oprimido, é, ficar achando que sabe a verdade, que sabe tudo e que os outros não sabem nada, isso não adianta, né? Achar que só ele conhece a verdade, que só ele tem que falar, que os outros não. E que ele se acha tão orgulhoso que ele sabe que o outro gosta de dar uma palavra, gosta de dar uma mensagem positiva, e ele está lá na reunião, ele não chama. O dever dele é chamar. Se ele está numa reunião, ele tinha que chamar. Não, eu vou fazer diferente, né? Eu sei que o fulano gosta de dar uma palavra, uma mensagem, eu vou chamar ele, né? Largar a mão de orgulho, largar a mão de achar que é o dono de tudo, achar que, né, que é o Deus. Ninguém é Deus, ninguém é Deus, né? E nem o Estado é Deus, né? Que embora que eles estão querendo pôr o Estado como Deus, né? Com essas leis, né? Leis cruéis, leis injustas, leis
que até aquele que se diz do bem está entrando no meio disso daí, né? Mas vamos pensar positivo e vamos mudar. A mente da gente tem que mudar. Se a gente tem a mente pobre, a mente que não tem jeito, não adianta trabalhar, não adianta estudar, a gente vai, né, sair desse mundo sem realizar nenhum sonho, né? Então, está aí essa dica e até a próxima oportunidade. Até lá.